Histórias de minha avó. Capítulo 21. Milagre numa reunião campal. Havia grande agitação no arvoredo que ficava atrás da casa do agricultor Ruth. Machados voavam e árvores caíam. Galhos estavam sendo desbastados e jogados a um lado, enquanto os troncos mais longos e retos eram empilhados com todo o capricho. Sob um capão de árvores de bordo, perto dos fundos da clareira, alguns homens preparavam um estrado com uma proteção sobre ele para o orador. Outros arranjavam bancos na frente do estrado, alinhando troncos lisos de árvore no chão, em filas paralelas, e estendendo tábuas de uma fileira para outra, com suas extremidades apoiadas sobre os troncos. Em pouco tempo, esses assentos estavam prontos para o uso. Os acampantes começaram a chegar, alguns de trem, outros de barco a vapor, atravessando o lago Michigan, e outros em diligências. Entusiásticos meninos e meninas ajudavam os trabalhadores, limpando o mato e passando o ancinho nas folhas soltas. Empilhavam os montes de galhos e ramos nas extremidades da clareira, para serem usados oportunamente nas fogueiras. As carroças cheias de mantimentos ficavam sob as árvores, a uma curta distância dali. Alguns davam água para os cavalos e os amarravam onde pudessem comer capim. Agora era a vez de armar as tendas, feitas artesanalmente. Para cada uma, os homens escolhiam 2 troncos retos de árvores, com forquilhas numa extremidade. Enterravam esses troncos no chão e encaixavam um tronco mais longo nas forquilhas, um pau de cumeeira. As mulheres pregavam longas e largas peças de tecido para lençol nos troncos, formando as laterais das tendas. Algumas dessas faixas eram costuradas umas às outras para formar a cobertura das tendas. Essa foi a primeira reunião campal adventista do 7º dia realizada como experiência. As pessoas haviam sido aconselhadas a não comprar barracas prontas e caras nas lojas. Deviam fazer as suas próprias, assim, no caso de não se realizar mais esse tipo de reunião campal, o tecido de algodão poderia ser usado para outros fins. Alguns dos acampantes fizeram pequenas tendas para a família, mas a maioria optou por reunir os recursos e erigir abrigos comunitários que acomodassem de 15 a 20 pessoas cada um. Se de repente pudéssemos voltar no tempo para aquela primeira reunião campal, eis o que veríamos. Diligências abarrotadas de palha para o preparo de colchões de dormir. O trabalho prossegue durante vários dias, como preparativo para o grande evento. Finalmente, o local fica pronto, bem montado e atraente, com seu semicírculo de casas de tecido branco e suas filas de bancos de tábua, em número suficiente para um auditório de 2.000 pessoas. O preparo do alimento é feito em pequenas fogueiras. Os ovos, vegetais frescos, as frutas e o leite podem ser adquiridos nas propriedades vizinhas, para suplementar o alimento trazido de casa. O programa, pregado num tronco, anuncia os horários das refeições, das pregações e de recolher-se para dormir. O tempo intermediário se destina a orações e encontros sociais nas tendas familiares. E chega a hora da reunião de abertura. Às 5 da tarde de sexta-feira, um sino chama os acampantes para a assembleia no belo auditório ao ar livre. Eles vêm de todas as direções, trazendo almofadas e casacos para se sentarem de modo mais confortável nos bancos de tábua. As crianças, sentadas ao lado de suas mães, balançam as perninhas e ficam irrequietas, querendo descer para a grama. Todos participam, cantando um vibrante hino. Os ministros dão as boas-vindas aos participantes e dizem algumas palavras, esboçando o objetivo e o programado encontro. Então, a Sra. White fala. Pede que as pessoas se esqueçam por algum tempo de suas lavouras, colheitas, manadas e rebanhos, que esvaziem a mente de todos os cuidados comuns da vida e criem espaços para as bênçãos especiais de Deus.
O breve culto se encerra e os acampantes retornam às tendas, atraídos pelo apetecível aroma que se espalha dos caldeirões de sopa e dos deliciosos guisados que cozinham a fogo lento nas fogueiras ao redor. Fazem fila de cada lado da mesa de refeições, dentro das tendas, e comem em pé mesmo. Após a refeição, o tampo da mesa, para não ficar no caminho, é suspenso por roldanas presas à viga da cumeeira. Acendem-se as velas e lamparinas de querosene. Desce a penumbra e as horas do sábado começam. Enquanto os acampantes se recolhem para a noite, após um hino e uma oração, homens e meninos dormem de um lado da ala cortinada e as mulheres e meninas do outro. Toca o sino para a hora de dormir. As luzes dentro das tendas se apagam. O pastor Andrews faz a ronda do acampamento, perguntando a cada porta de tenda: estão todos confortáveis para passar a noite? E pede silêncio até o toque do sino, que anunciará a reunião devocional das 5 horas da manhã na tenda grande. Um suave brilho, semelhante ao da lua, invade o exterior. Emana dos nós de pinho que queimam em 5 ou 6 caixas rasas de terra, presas em postes de 1,80 m e distribuídas em intervalos ao redor do acampamento. Uma fogueira também arde a noite toda. Nessa primeira reunião campal, foi preparada uma estante de livros com 3 tábuas dispostas em triângulo e repleta de livros e folhetos. Durante os 5 primeiros dias do encontro, o jovem John Corliss vendeu $500 de literatura. Nos anos subsequentes, John tornou-se um grande pregador e missionário em terras de além-mar. As reuniões do sábado tiveram boa participação e no domingo, os acampantes e os visitantes da cidade ocuparam todos os bancos. Todos os dias, o pastor White reunia as crianças e lhes contava histórias. No último dia, deu a cada uma um livrinho intitulado Little Will. Contava como, na véspera do Natal, o pai de Willie chegou à sua casa mais cedo e ouviu o filhinho orar pedindo um trenó, todo pintado de vermelho. O pastor White também fez surpresas para os adultos. Um dia, enquanto pregava, abriu um pacote de folhetos, dizendo: está chegando o tempo em que esses folhetos serão espalhados como folhas de outono, e lançou-os no meio do auditório. O programa da reunião campal prosseguiu em harmonia com o plano até o penúltimo dia. Então, de modo completamente inesperado, caiu um temporal com trovoadas. Houve uma correria em busca de abrigo sob as 2 grandes tendas impermeáveis. O único outro lugar seco no acampamento foi a barraca da família de J. N. Andrews. Felizmente para a família Andrews, eles haviam trazido uma barraca fabricada de lona grossa, a única desse tipo no acampamento. Enquanto os acampantes penduravam suas encharcadas roupas pessoais e de cama nos arbustos, troncos e cordas das tendas diziam: esta foi uma boa reunião e queremos outra no próximo ano, mas nunca mais faremos nossas próprias barracas. 2 outras reuniões campais foram realizadas naquela estação e 7 no ano seguinte. Dentro de pouco tempo, esses encontros se tornaram um programa regular. Os ministros eram poucos e as pessoas capazes de dirigir reuniões campais tinham de correr daqui para lá, com pouco ou nenhum tempo para descansar entre uma e outra. Às vezes, Tiago e Ellen White, Andrews e Loughborough faziam a maior parte dos sermões. Com frequência, meus avós passavam o verão todo viajando de uma reunião campal para outra. As estradas de ferro eram poucas e as estações distantes uma da outra. Ocasionalmente, amigos precisavam esperá-los na estação e levá-los para o acampamento a cavalo e de carruagem, por uns 15, 30 ou até 60 quilômetros. Os agricultores que moravam longe deixavam suas terras por um período de 10 dias a 2 semanas, a fim de participar dessas reuniões.
Colocavam em diligências cobertas as suas roupas pessoais e de cama, além dos suprimentos necessários, e percorriam longos quilômetros pelas pradarias ou florestas, acampando pelo caminho à noite, pouco se importando com o calor do verão e a poeira, contando que pudessem participar dos encontros. Às vezes, eram colocados fogões nas tendas quando as reuniões ocorriam no outono. Num desses encontros no estado de Kansas, a neve caía, enquanto a Sra. White ia de tenda em tenda visitando as mães. Uma família havia viajado 300 quilômetros. Olhando as crianças ao redor do fogão na tenda, ela disse: "Esta vida é o inverno do cristão, mas virá o dia em que o clima será outro e deixaremos para trás as ferozes tempestades de dor, tristeza e desapontamento, para desfrutar o verão celeste nas mansões lá do alto." Com base nos diários dela e nos relatos de seu esposo, publicados na Review, sabemos que durante os 12 anos seguintes, um deles, ou ambos, participaram de 106 reuniões campais. Houve ocasiões em que o casal White foi aconselhado a não ir por causa de alguma enfermidade, mas com mais frequência eles iam, apesar de tudo. 5 meses depois de estabelecido o colégio Healdsburg, na Califórnia, foi realizada lá uma reunião campal. A Sra. White morava em Healdsburg na época. Ela queria muito assistir às reuniões, mas estava doente com os calafrios e a febre da malária. Os tratamentos caseiros haviam surtido pouco efeito. "Levem-me ao hospital de Santa Helena", implorou ela. Colocaram-na numa cadeira de rodas e a ergueram, com cadeira e tudo, para dentro de um vagão de bagagens, para ser transportada de trem até Santa Helena e depois de carruagem para o hospital. Após vários dias de tratamento, sem melhora aparente, ela suplicou: "Levem-me para casa." Prepararam uma cama para ela numa diligência, e ela percorreu 56 quilômetros sobre as colinas até Healdsburg. "Preciso ir a uma reunião campal", disse ela. "Tenho muitas coisas para dizer ao povo. Uma delas, quero incentivá-los a dar liberalmente para a construção de uma casa destinada aos alunos do colégio." Chegou o dia da reunião. "Prepare um lugar para mim na tenda, pois irei, se for possível", insistiu Ellen. Colocaram um sofá perto do púlpito e a Sra. White foi erguida do leito, levada à tenda e acomodada num lugar de onde poderia ouvir o sermão. Quando o pastor Wagner terminou de falar, ela disse aos que estavam ao seu lado: "Ajudem-me a ficar em pé." Seu filho de um lado e sua enfermeira do outro ajudaram-na a ir ao púlpito. Segurando-o com as 2 mãos, ela começou a dizer em voz débil: "Esta pode ser a última vez que ouvirão minha voz numa reunião campal." Seu rosto apresentava uma palidez mortal. Depois de algumas frases, ocorreu uma mudança dramática. Aqueles que estavam sentados na frente dela viram que a cor natural voltava ao seu rosto, começando no pescoço e subindo lentamente para os lábios, as faces e a testa. Sua voz soava de modo claro, enquanto a congregação olhava espantada. "Realizou-se um milagre diante dos nossos olhos", comentavam. Ellen sentiu o frêmito do poder curativo. A fraqueza e a febre desapareceram. Ela reassumiu vigorosamente o trabalho público mais uma vez. E durante aquela reunião campal, falou com poder em 5 oportunidades.